Hoje, dia 31 de março, passados 59 anos do golpe ou da contra-revolução, o que a gente já pode saber sobre a intervenção militar? Realmente foi um golpe? Ou será que foi uma tentativa de salvar o Brasil do suposto socialismo e do comunismo? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, já quero pedir pra vocês, ó, se vocês gostam de política, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo que você precisa pra se manter sempre bem informado, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e me ajuda o canal aqui a crescer, belezinha? Conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, ó, hoje o tema é bastante polêmico, né? Pra variar, um tema bastante polêmico. A gente vai falar sobre 31 de março, para saber se efetivamente foi um golpe ou se foi uma contra-revolução, ou uma revolução, um contra-golpe, enfim. Porque a gente sabe, galera, que levantou bastante os debates, né? A gente está comemorando agora, né? Tá, enfim, 59 anos do golpe de 1964, e o Bolsonaro, ele recomendou que as Forças Armadas comemorassem esse dia, como se alguma coisa tivesse para ser comemorada, né? Acerca desse período aí que marcou o nosso governo de 21 anos. A Justiça mandou ir contra o Bolsonaro, o Ministério Público denunciou o Bolsonaro também, alegando que isso pode ser até improbidade administrativa, já que atenta contra a democracia, mas fato é que a Justiça mesmo ontem mandou uma liminar falando que é possível sim comemorar o dia 31 de março. Então, tá meio assim, meio nebuloso, né, para saber se foi um golpe ou se foi um contragolpe, se é uma coisa efetivamente democrática. Pra gente entender, eu acho que vale muito a pena a gente se apegar na ciência, né, na produção de conhecimento, e aí eu vou fazer às vezes aqui de um professor de história para vocês, tá? Usando a especificação da ciência histórica. Para entender um pouco esse processo, a gente tem que voltar lá para a década de 60, com o Jânio Quadros sendo eleito. O Jânio Quadros, ele era um governante muito popular, mas popular ele por ele mesmo. Apesar de fazer parte da UDN, do Carlos Lacerda, tal, que tinha um pensamento mais liberal e agradava os militares da época, o Jânio Quadros em si, ele não combinava muito com os interesses da UDN. Ele era meio ele por ele mesmo. Ele se dizia que ia combater a corrupção, varre vassourinha, vou livrar o país o Brasil de qualquer tipo de corrupção, de qualquer tipo de problema. Fato é que ele perdeu muito a sua popularidade, a inflação galopante aí no seu período, ele renuncia. Quando ele renuncia, vem o seu vice, João Goulart. João Goulart causava ainda mais preocupação para os militares da época. E para a elite também, para a mídia e tal. Por quê? Porque o João Goulart, ele vem de uma escola getulista, lá do Rio Grande do Sul. O João Goulart, nitidamente, ele era extremamente intervencionista e ele defendia o nacionalismo exagerado. Digamos assim, uma distribuição de renda, programas sociais em detrimento do crescimento econômico. E quando ele assumiu o poder, os militares já estavam extremamente preocupados, principalmente os militares de alta patente, a mídia, os latifundiários, os empresários. Tanto que o Congresso, ele só aceitou que o João Goulart assumisse a presidência se fosse no esquema de parlamentarismo. Então o João Goulart, ele teria seus poderes diminuídos demais na figura de presidente, e o primeiro-ministro, que na época era o Tancredo Neves, dividiria o poder assim com ele, digamos. Galera, de verdade, essa é a primeira prova que já mostra que o João Goulart, ele não queria uma revolução socialista. Quer desculpa melhor para você usar o exército, parte do exército que estava do lado do João Goulart, liderado pelo Brizola, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul também, que apoiava o João Goulart, a tomar o poder naquela época? Ou seja, olha só, exército, população, eles estão querendo dar um golpe em mim, então eu vou partir para cima do exército e vamos instalar uma revolução socialista. Sabe o que o João Goulart fez na época, em 61? Aceitou, beleza, aceita o parlamentarismo, porque eu não quero derramamento de uma gota de sangue aqui no meu país. João Goulart não era socialista. Existiam sim movimentos socialistas na época, mas João Goulart não era um deles. Isso tem que estar bem claro na cabeça de todo mundo, beleza? Ok. João Goulart, depois de 2 anos, ele assume a presidência efetivamente, depois de um plebiscito, tem uma consulta popular e a população, ou seja, o voto popular decide acabar com o parlamentarismo no Brasil e voltar ao sistema presidencialista, onde o presidente João Goulart seria chefe de governo e também chefe de Estado, tá? E ele começa a tentar instalar umas reformas de base no país. Essa reforma de base, basicamente, são programas sociais que visam a distribuição de renda e a reforma agrária, um ponto super importante. João Goulart, ele deu muito ouvido às ligas camponesas, tá? Ele fazia reuniões ali periódicas para saber como que eles queriam a reforma agrária. Ele pregava uma reforma agrária ou seja, tomar os latifúndios improdutivos, sem uma indenização por parte de dinheiro para esses ex-donos do latifúndio, né? Ele concordava que o pagamento deveria ser feito a partir de dívidas públicas, títulos da dívida pública, ou seja, seria uma reforma agrária
bem efetiva mesmo, uma coisa que ele defendia muito. Isso já assustou muito a população, porque, de novo, lembrando, estávamos no período da Guerra Fria. E lembrando que o Jânio Quadros, que era o seu antecessor, ele era tão independente que ele retomou as relações com a União Soviética, ele e o João Goulart, e ele também condecorou o Che Guevara, uma coisa que assustou muito o poder na época, né? Porque o Che Guevara, obviamente, a Revolução Cubana de 59 tinha acabado de acontecer na América Latina e o chefe de Estado do Brasil tinha recebido o Che Guevara aqui no seu território. Então foi uma coisa que assustou muito o imperialismo norte-americano, o exército americano e também os militares aqui do Brasil na época. Mas fato é, foi passando o tempo, o João Goulart, com essas reformas de base, ele tinha um modelo de fazer política que ele se ligava muito à população. Então ele fazia uma série de comícios ali pelo Brasil, exaltando o povo. Gente, ó, eu assinei a reforma agrária, pressione os seus parlamentares, pressione os congressistas, vamos fazer eles assinarem também. Ele é o cara que mexia muito com as massas, e principalmente com os trabalhadores mais pobres. Em geral, isso é uma coisa que incomoda. A gente tem, por exemplo, em São Paulo, a chamada Marcha pela Família, né? Que muito ligado também à Igreja Católica. A Igreja Católica tinha muito medo da instalação do socialismo no Brasil, que reuniu mais de 500 mil pessoas, principalmente a classe média, que estava se assustando com esse discurso tão populista do João Goulart. Fato é, galera, o João Goulart, quando teve uma revolta da Marinha, o exército ele quis punir os marinheiros, o João Goulart falou não, anistia para os marinheiros. Outra coisa que desagradou muito o exército, o João Goulart, por exemplo, ele fez um discurso lá no Rio de Janeiro para baixa patente do exército, mas também falando o porquê que era importante a aprovação da reforma agrária e tal. Outra coisa que desagradou muito a elite do exército, e o João Goulart, ele começou a ser pressionado, de novo, né? Foi um golpe, foi uma intervenção não só militar, foi uma intervenção civil também. A imprensa estava do lado da intervenção militar, os grandes empresários estavam do lado da intervenção militar, a igreja estava do lado da intervenção militar, existia toda a elite ali a favor da intervenção militar, porque consideravam que o João Goulart é uma espécie de arruaceiro e que ele poderia estar mobilizando população, mobilizando o exército de baixa patente para tomar o poder para si a partir de uma revolução socialista. E o governo militar ele vai lá e ele dá o golpe. Ele vai lá e afasta o João Goulart da presidência quando o João Goulart estava no Rio Grande do Sul. Apesar do Darcy Ribeiro ter anunciado que era ligado ao governo do João Goulart, ter anunciado que o João Goulart ainda estava no Brasil, o Congresso declara como vaga a cadeira de presidente, porque o João Goulart, segundo eles, já estava no Uruguai. E aí eles declaram como vaga e eles fazem uma eleição. Essa eleição coloca o líder da Câmara como representante, e depois de mais ou menos uns 15 dias, a gente tem um voto indireto, uma eleição indireta, que coloca os militares ali na presidência. Por que isso é um golpe? Efetivamente é um golpe. Porque eles tiraram o João Goulart sem nenhum tipo de legitimidade. O João Goulart não é, nunca foi e nunca será um revolucionário socialista. Se você fala pra mim que existe movimentos socialistas durante aquele período, claro que existe. O João Goulart, por exemplo, ele legalizou o PCB, o Partido Comunista do Brasil, por exemplo. Beleza, isso é uma coisa, né, que aparentemente estava desagradando a elite. Mas o João Goulart, por exemplo, ele teve a chance de partir pra cima com o exército do Rio Grande do Sul, pra cima dos militares que tinham tomado o Rio de Janeiro, que tinham tomado ali o poder no Brasil, e ele não fez. Ele preferiu fugir do Brasil. Por quê? Porque ele não queria o derramamento de nenhuma gota de sangue do Brasil. Ele não queria uma guerra civil acontecendo no Brasil. A gente sabe, galera, que a intervenção militar ela seria um período apenas provisório, né, para restabelecimento da democracia, mas esse período provisório acabou durante 21 anos, durou 21 anos. Principalmente pós o AI-5, 1968, o governo militar aí, efetivamente se torna uma ditadura, ele começa a ter cassação de opositores políticos, fecha o Congresso durante várias vezes, o poder executivo ele toma para si o poder judiciário e o poder legislativo, então é uma ditadura. É uma ditadura que não matou tanta gente como as ditaduras no Paraguai, na Argentina, no Chile, e realmente não matou. Isso em nenhum momento legitima as ações que foram tomadas durante a ditadura. Ditadura é ditadura. Independente se é de esquerda, se é de direita, ditadura é errado. E o que aconteceu no Brasil, principalmente pós-68 até 78, né? 79 a gente tem a lei da anistia, o perdão a tudo aquilo que foi feito durante a época da ditadura. Mas durante esse período aí, o período do terror, a gente sabe que muitas coisas ruins foram feitas. Morte de jornalistas, opositores, gente que pensava diferente. Claro que existiam também guerrilhas, né, que tentavam tomar o poder aí por meio de atentados, enfim e tal. Então ficou uma guerra civil praticamente o país.
Mas exaltar um período tão triste da nossa história, que foi feito a partir de um golpe, porque João Goulart não estava fora do país, João Goulart ainda estava no país, e ele não estava incitando nenhum tipo de socialismo no país, é um atentado à democracia. E o pior que ele exalta, não é que ele exalta, por exemplo, o Costa e Silva, o Geisel, que eram grandes intelectuais. Sabe quem ele exalta? O Coronel Brilhante Ustra, o cara que era um torturador. Galera, tortura é inaceitável, quer você seja de direita, quer você seja de esquerda, tá bom? Enfim, então foi um golpe? Foi sim um golpe. É uma data para ser comemorada? Não. É uma data para ser esquecida. Esquecida não, né? Para ser lembrada. Mas para a gente aprender com os nossos erros e esperar que isso nunca vá se repetir. Independente se é de esquerda ou se é de direita. A gente sabe que naquele período a democracia estava muito frágil. Mas você instalar uma ditadura para impedir que uma ditadura chegue ao poder, obviamente, galera, é um contrassenso gigantesco. Tudo bem? Deu para entender esse contexto? Não devemos comemorar 31, hein? Belezinha? Então tá, galera. Então se vocês curtiram, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e vamos fazer o nosso canal aqui crescer bastante, belezinha? Beijos, abraços e tchau, tchau.